Seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley, você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, vamos falar sobre arrependimento. O arrependimento leva quando nós se deparamos, quando nós reconhecemos, quando nós olhamos para o nosso pecado. O arrependimento, ele não só nos leva a reconhecer o nosso pecado, a ver o nosso pecado, a ver quão sujo nós somos, mas também o arrependimento leva nós a orar mais e a jejuar mais. O interessante é que no livro de Neemias, que eu estava lendo agora há pouco, as pessoas quando leram ali a palavra de Deus foi lida, foi explicada, foi explicada para cada um daquelas pessoas que estavam ali e as pessoas se sentiram arrependidas daquilo que elas têm feito, sabe? Quando a pessoa se afasta da presença de Deus e depois quando o Espírito Santo renova ali, ela vê o estado que ela está, ela fica triste, ela se arrepende e não só se arrepende, mas se volta ao Senhor em oração e em jejum. Eu estava lendo Neemias capítulo 9, do versículo 1, vou estar lendo, até o versículo 3, que diz assim: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Veja que interessante, em primeiro lugar ali houve um quebrantamento das pessoas. Elas se quebrantaram, reconheceram que estava em pecado, reconheceram que estava ali errando, reconheceram que estava longe de Deus. Então esse é um símbolo de contrição, arrependimento verdadeiro e profundo, né? Quando começa o arrependimento na vida das pessoas, há quebrantamento. E isso, ó, pode ter certeza, quando isso acontece na nossa vida, há ali um reavivamento. O que acontece nas igrejas hoje em dia? Eu estava ontem conversando com um amigo meu, um irmão meu na fé, estava falando as coisas que está acontecendo hoje em dia na igreja. O que está acontecendo? As pessoas é, estão maquiando todo aqueles erros, aqueles pecados e mostrando ali um caráter de justiça, de santidade, como se ela não erra, como se ela não fosse errar, não fosse pecar, e vive ali mostrando, sabe? Isso é um dos erros muito ruim nas igrejas. Muito ruim, principalmente nas igrejas históricas, nas igrejas reformadas. E isso acontece porque a partir do momento quando ela aprende sobre a predestinação, a eleição, a perseverança do santo, ela vive ali naquele mundo ali e começa a viver mostrando que não erra mais, que não peca mais. Então, isso é um erro muito grave nas igrejas históricas. As igrejas, as igrejas pentecostais, ela diferencia num qual quesito? Pode perceber que os irmãos ali, pentecostais, principalmente os assembleanos, pentecostais ali, eles costumam a confessar os seus pecados. E costumam falar, eu erro, costuma confessar, errei e tal. Eles não têm vergonha de ali, eles se expressam em choro pelos erros cometidos.
Isso acontece diariamente nas igrejas pentecostais. O problema das igrejas históricas reformadas, eles se maqueiam ali. Algumas pessoas, nem todos, não estou julgando todos, estou falando algumas pessoas se maqueiam naquilo, esquece que é pecadora, entendeu? Porque não há mais choro, quebrantamento. Porque não há mais desespero pelos pecados, pelos erros que ter cometido. Porque não há mais isso. Porque não há mais um jejum, não há mais. Então, o arrependimento. Então, isso é um problema das igrejas. Pode ser que as igrejas pentecostais também cometem isso. Então, tem que haver arrependimento verdadeiro. E o arrependimento verdadeiro é o quebrantamento, né? É o quebrantamento. Então, os irmãos devem vivenciar verdadeiramente isso. O que que acontece hoje em dia? As pessoas não estão orando mais. Ora, 2, 3, 5 minutos ali, já levanta do chão, não consegue mais orar de joelho. Isso acontece com todos nós, está acontecendo com todos nós. Por isso que nós devemos se voltar a Deus e buscar o verdadeiro arrependimento, pedir para que Deus faça um reavivamento nos nossos corações. Então vivemos numa era de resumos, fast food, sabe? Tudo rápido, hinos rápidos. Não estamos mais dispostos a pagar o preço de buscar a santidade verdadeira. E a santidade verdadeira é um verdadeiro arrependimento. Então, vocês que vão assistir esse vídeo, comente aí depois, fale a verdade. Nós estamos vivenciando verdadeiramente um arrependimento que nós choramos verdadeiramente, nós jejuamos porque nós pecamos, estamos vivendo assim, principalmente nas igrejas no Brasil. Estamos fazendo isso? Se sim, comente. Se não, comente também. Porque não é isso que acontece. Antigamente, ali você vê o povo ali, em Neemias, em Esdra, depois que eles leram a lei de Deus diante do povo, eles choraram. Eles choraram, se arrependeram dos pecados dele, jejuaram. Então, isso tem que acontecer nos nossos dias também. Hoje as pessoas têm medo, as mulheres têm medo de borrar as maquiagens. Os homens acham que por chorar não é homem. Que isso? Isso não tem nada a ver. O arrependimento tem que chorar mesmo, se desesperar pelo pecado. Isso é um reavivamento. Isso é um arrependimento. Isso é buscar santidade no Senhor. Então, tem que haver um verdadeiro arrependimento. É o que não está tendo hoje em dia em nós, um verdadeiro arrependimento. E outra, por mais que você saiba das escrituras, por mais que você saiba de todos os assuntos, isso não significa que você se arrependeu verdadeiramente diante de Deus pelos seus pecados cometidos. Isso não significa que você está vivendo em santidade. Você pode conhecer por mais profundo, mas se não houver um arrependimento, um quebrantamento diante de Deus pelo seu pecado, isso não significa que você está vivendo em santidade. Tem uma pregação maravilhosa do David Wilkerson, que ele vai falar sobre um arrependimento ali, né? E principalmente ele vai pregar sobre Neemias, se eu não me engano. Depois os irmãos pesquisa lá uma pregação poderosa do David Wilkerson e assistam essa pregação. Ele vai falar sobre o arrependimento, ele vai falar sobre as pessoas, porque as pessoas não choram mais, porque os líderes não choram mais pelos adolescentes, pelos jovens que não vivem segundo a palavra de Deus. Ele vai falar sobre os professores que não choram mais pelos alunos ali da classe da EBD, sabe? Uma busca constante, né? Então, e o nome da pregação, se eu não me engano, é um chamado à angústia. Isso. O nome da pregação, do sermão dele, é o chamado à angústia.
Meus irmãos, assistam essa pregação. Por favor, eu te peço, assistam essa pregação. Vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Vocês vão parar de perder mais tempo com a televisão. Vocês vão parar de perder tempo em redes sociais. Isso, ó, meus irmãos, de coração, isso está acontecendo com todos nós. Todos nós está acontecendo isso. Temos que reconhecer isso. Nós vivemos em tempo de fast food, queremos, sabe, assistir vídeos rápidos, queremos aprender teologia rápido, em 10 minutos ali pelo YouTube, pelo TikTok, e nós não temos coragem de gastar tempo lendo ali teologia, lendo e estudando as escrituras. Isso está acontecendo com todos nós, então precisamos pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós. Traga um verdadeiro reavivamento em nossos corações. As igrejas do Brasil não estão arrependidas pelos seus pecados. Devemos orar pelo reavivamento. Amém? Meus irmãos, não deixe de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Amém? Fica com Deus. Um abraço.